A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje o Senhor nos leva a refletir sobre algo essencial na caminhada cristã. A confiança quando a tempestade começa. É interessante como muitas vezes estamos obedecendo a Deus. Estamos fazendo o que Ele mandou. Estamos no centro da vontade dEle. E mesmo assim a tempestade se levanta. Isso confunde a mente de muita gente. Porque alguns acreditam que, se Deus está no controle, tudo precisa ser calmo o tempo todo. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. Vamos à palavra. Marcos capítulo 4 versos 37 a 39. E levantou-se grande tempestade de vento e batiam as ondas no barco de modo que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Contexto e história. Jesus havia dito aos discípulos que passariam para o outro lado. Foi uma direção clara. Não foi decisão deles. Foi ordem do próprio Cristo. Mas no meio do caminho surge a tempestade. Ventos fortes. Ondas violentas. Água entrando no barco, e Jesus estava dormindo. Isso mexe com o coração dos discípulos. Eles acordam o Senhor quase em desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes pensamos assim em silêncio? Senhor, o Senhor não está vendo. O Senhor não está percebendo. O Senhor não se importa. Explorando o texto. Primeira lição. Estar no centro da vontade de Deus não impede tempestades. Os discípulos estavam obedecendo. Mesmo assim enfrentaram o vento. Segunda lição. O silêncio de Jesus não significa ausência de cuidado. Ele estava no barco. Mesmo dormindo, a presença dele era garantia de que o barco não afundaria. Terceira lição. Jesus tem autoridade sobre aquilo que nos ameaça. Ele não discutiu com a tempestade. Ele repreendeu. E o vento obedeceu. Cala-te, aquieta-te. A criação reconhece a voz do Criador. Erros que essa passagem confronta. Pensar que dificuldade é sinal de abandono. Achar que Deus perdeu o controle. Deixar o medo dominar antes de buscar a presença de Cristo. Depois que tudo se acalma, Jesus pergunta: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A pergunta não era sobre a tempestade. Era sobre confiança. Porque quem anda com Jesus pode enfrentar vento forte. Mas não enfrenta sozinho. Se hoje você está no meio de uma tempestade, se o barco da sua vida parece instável, se o medo tenta dominar seus pensamentos, lembre-se: Jesus está no barco. Ele continua tendo autoridade sobre o vento. Ele continua tendo o poder sobre o mar. E quando ele fala, tudo se aquieta. Confie na presença. Confie na palavra. Confie no Senhor. A tempestade pode ser grande, mas maior é aquele que está com você. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.